tardes. Espero que les queden neuronas después de esta corrida que tenemos en este hermoso congreso. Vamos a empezar la sesión oral número 4. No es una presentación a premio, así que los autores relájense, es en el idioma nativo, así que va a ser más fácil para ustedes. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Alicia Belgorowski y mi co-chair es el doctor Hamilton Cassinelli. Bueno, vamos a empezar con la presentación del primer trabajo, Temporal Trend in Height of Brazilian Adolescents from 2010 to 2021. Los autores son Pinto Renata Machado, Barreira Duarte de Souza, Mariana Marino de Jesús Luciana, Moreira González, Renata, Barros Chávez, Vinicius Santos, Santos Oliveira Emily, Ataides Asunzao Silva Neide, de la Universidad Federal de Goiás, Brasil. Obrigada, boa noite, não, boa tarde. Bom, já fomos apresentados, então, eu sou do Brasil, de Goiás, é o meio do Brasil, perto de Brasília, e vou apresentar esse trabalho, foi realizado junto com alunos, a tendência temporal da altura de adolescentes brasileiros de 2010 a 2021. Nós sabemos que o crescimento depende de vários fatores, dentre eles genéticos, nutrição, ausência de doenças, higiene. Então, funciona como um importante indicador de saúde, reflete condições gerais de saúde do país e serve para direcionar políticas públicas de saúde. O nosso objetivo, então, foi determinar essa análise temporal da estatura dos adolescentes brasileiros, de 10 a 20 anos de idade, de 2010 a 2021. Fizemos também uma comparação entre as macro-regiões do Brasil e quisemos também verificar se houve alguma diferença importante de 2019 a 2021, como o impacto da pandemia de Covid poderia ter tido algum na estatura das crianças, dos adolescentes. Bom, esse é um trabalho ecológico, né, observacional. Os dados foram retirados do DataSUS Primary Care. É um site oficial da sociedade, do Ministério de Saúde do Brasil, e nós avaliamos as estaturas de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, foram 3 categorias avaliadas: adequado, baixa ou muito baixa estatura. Para cada categoria de estatura, nós fizemos, então, um cálculo da prevalência para cada ano e o cálculo do APAC, Annual Percentage Change. Então, essa modificação de percentual a cada ano nos dava, então, se havia uma tendência de estabilidade, uma tendência de aumento ou de redução daquela categoria específica. Esse trabalho estatístico foi feito no Joint Point, na versão 4.9, e houve uma grande diferença de número de crianças avaliadas, com o mínimo sendo, em 2011, 5 milhões de crianças, um pico de 9,4 milhões em 2019, com uma redução importante aqui nos anos de 2020 e 2021, durante a pandemia. Eu trouxe esses dados aqui porque isso vai ajudar no raciocínio de algumas conclusões. Bom, e de resultados? Para o Brasil como um todo, para o grupo como um todo, a gente tem um resultado muito bonito, muito importante, de redução temporal de altura muito baixa e altura baixa e aumento de altura adequada. Isso foi verdade para o grupo como um todo e para as meninas. Nos meninos, a gente viu que foi estacionário nas 3 categorias. Então, vamos começar com as coisas bonitas aqui, né? O aumento desse trend de altura adequada para os adolescentes brasileiros. Houve um salto de 2014 para 2015 e se manteve sempre nessa subida. Da mesma forma, a altura muito baixa, ela caiu bastante ao longo aqui, a partir de 2013. Nas meninas, as curvas são bem parecidas, então, essa curva bonita, né? Orgulho de ver
A altura adequada aumentando, a baixa estatura reduzindo, a muito baixa reduz, nem tanto, mas reduz também. Já nos meninos, chama atenção curvas bem diferentes. É um número menor de meninos que se apresentou ao SUS do que meninas, mas a gente vê que, aqui em 2014, existe uma queda da altura adequada. Então, nos 11 anos de avaliação, foi estacionário nos meninos, mas, nesse último período, houve uma queda de estatura adequada, ao mesmo tempo em que houve um aumento de estatura muito baixa. Começando já em 2018, houve uma intensificação na pandemia, mas isso começou antes mesmo da pandemia. Olhando aqui os últimos 3 anos, então, o percentual de muito baixa, baixa ou estatura adequada não se modificou de maneira significativa, isso é para o grupo geral. Então, a gente não pode dizer que a pandemia teve um impacto efetivo na mudança dessa prevalência temporal. Nós sabemos que o Brasil é um país muito grande, continental, e é dividido em estados, e o agrupamento de estados forma, então, 5 regiões: o Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e o Centro-Oeste. E existem muitas diferenças regionais, e, principalmente a partir de 2014, a gente viu uma grande modificação de APACs, algumas bem interessantes, bonitas, e outras nem tanto. Então, a gente vê que, na região Norte, existe um aumento importante, aqui, principalmente de 2014 para 2015, na altura adequada. Lembrando que a região Norte é uma das regiões mais pobres do nosso país. A Nordeste também é uma região mais pobre, e a gente vê que, a partir de 2013, houve uma grande queda na estatura muito baixa. O Centro-Oeste seria, então, a região moderadamente nem tão pobre, nem tão rica quanto o Norte e o Nordeste, mas também não tão rica quanto o Sul e o Sudeste. E a gente vê que a estatura muito baixa, também a partir de 2014, começa a baixar bastante. Na região Sudeste, também mais ou menos em 2013, começa a baixar bastante essa altura muito baixa. Então, a gente vê que algo entre 2013 e 2014 parece melhorar a estatura de uma forma geral nessas 4 regiões que eu mostrei. Pode ter sido uma influência do programa Mais Médicos, que colocou colegas em lugares antes que não tinham médicos ou com muito difícil acesso. Pode ser isso, que começou justamente, a ideia foi em 2013 e começou a implantação no ano seguinte. Só que no Sul, justamente uma das regiões mais ricas do país, a gente tem uma curva estranha, né? A gente vê que, a partir de 2019, existe uma queda importante da altura adequada. Aqui, a estatura muito baixa vinha caindo, mas, em 2019, ela dá um pulo. Isso agora coincidindo bem com a época da pandemia, né? O pré e pós-pandemia. E a gente se questiona, nossa, será que houve uma piora realmente da saúde desses adolescentes da região Sul? A região se empobreceu durante a pandemia, mas tão rápido? Ou poderia ser um bias de seleção, já que muita gente tem muito medo de sair de casa, ficou com muito medo de ir ao posto de saúde, etc., durante a pandemia. E, quando a gente olha aqui em números, né, grandes, por região, a prevalência da altura adequada, a gente vê que o Norte continua tendo menos crianças com altura adequada do que o Sul. O Sul ainda está melhor colocado do que o Nordeste, empatando aqui com o Sudeste, um pouquinho menos que o Centro-Oeste. Então, talvez seja só uma questão de acesso mesmo. Então, a gente vê que, nos últimos anos, houve uma melhora geral no país. Esse dado pontual aqui da região Sul, a gente tem que pensar, trazer para a discussão o que foi que aconteceu. Em conclusão, então, no geral, nos últimos 11 anos, existe uma melhora da altura dos adolescentes brasileiros, indicando uma provável melhora dessas condições de saúde do país. Chama atenção o caráter diferente da curva dos meninos, não só na época da pandemia, mas em todo o período, que indica que talvez essa população precise de mais de uma política pública específica. A gente sabe que os homens são famosos por não gostarem de ir ao médico, por demorarem mais a fazer suas consultas de rotina, etc. Será que esse comportamento já acontece desde a adolescência e que as mães só conseguem empurrar os filhos quando eles não estão lá muito bem e que os que estão melhor, eles não vão? Opa, estou terminando. E a piora da altura em 2020, na região Sul,
Pode indicar, eu acho que mais indica um bias nesse acesso, né? E lembrando que as pessoas mais pobres, no Brasil, elas recebem alguns auxílios. Tinha um nome, a Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil, e alguns dos critérios é que essas famílias estejam fazendo a agricultura direitinho, etc. Então, é uma família que ela precisa ir realmente ao posto de saúde. Estou levando o meu bebê, levo o meu adolescente também. Pode ser uma explicação para esse dado diferente. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Bueno, se pueden acercar a los micrófonos para hacer preguntas. Mientras preguntan, yo primero quería felicitarlos porque es un estudio epidemiológico muy importante para la salud pública, ¿no? Para los políticos que tienen que implementar políticas públicas. Y la otra cosa que te quería preguntar es, ¿hay diferencias entre varones y mujeres en los resultados que encontraram? Então, as diferenças foram só essas do geral, entre homens e mulheres, que os meninos não melhoraram ao longo desses 11 anos, mas tiveram estabilidade. Ontem eu apresentei um pôster que mostrava os dados das crianças. A gente dividiu resultados em menores de 5, entre 5 e 10. E houve também uma parte com a melhora das meninas e não meninos, de forma interessante, tanto menores de 5 e também entre 5 e 10, a região sul mostrou o mesmo comportamento de aumento de crianças com baixa estatura e muito baixa estatura nos anos de 2020 e 2021. Perdão, Rodolfo, primeiro as damas. São dados preliminares, são muito ricos e, obviamente, vão gerar uma quantidade enorme, né? A fonte de alimentação dessas crianças do Sul é diferente do Norte e Nordeste, lembrando, né, que a cesta básica, pela pandemia, aumentou em 100% desde 2019. Você acha que pode ter um efeito nutricional? Com certeza tem efeito nutricional. A gente tem outros trabalhos, fizemos a mesma coisa, só que para o IMC. E é assustador. Eu não trouxe para cá, eu levei no ESP, mas nos últimos anos, nos últimos 3 anos de pandemia, a gente teve aumento de magreza importante, concomitante ao aumento de obesidade e redução de eutrofia. Então, é triste, redução de eutrofia. E parece que quem estava com a condição social melhor ficou em casa, mais sedentário, acabou comendo um pouco qualidade pior, mas houve, infelizmente, uma volta da fome no Brasil. Então, nós estamos com 2 extremos aí ao mesmo tempo. Muito triste isso, né? Rodolfo. Pergunta cortita e resposta cortita. Gostaria de saber como são entrados os dados no sistema SUS para aqueles que não conhecemos o sistema, para saber a população representada. Assim, o SUS, em torno de 70% da população brasileira depende do SUS, e então isso varia um pouco. Então, cidades mais ricas, menos pessoas vão ao SUS, cidades mais pobres, mais pessoas vão ao SUS, e existe uma rede muito grande. Então, esses são da rede primária, do postinho de saúde, da primeira entrada, onde faz a puericultura, não é pronto-socorro, não é internação. Então, são as consultas de rotina dos postos de saúde. Eles fazem um compilado e vai jogando todo no sistema, e isso vai crescendo e dá esse número enorme. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, vamos a presentar el próximo trabajo, Peripheral Preeclampsia Puberty due to HCG secreting teratoma in pineal gland site, challenge in the diagnosis and therapeutic management. La unidad temática de gonadas, pubertad y DSD. Los autores son de la Universidad de San Pablo, Brito Vinicius, Sander Felipe, Sousa Víctor CM, Boyer Viviana, Cristofani Lilian, Azamulla Alessandra, Canton Ana Paula,
Mendonça Berenice e Ana Cláudia Latrônico. Boa tarde a todos. Obrigado pela comissão, pela oportunidade de apresentar o nosso garoto. Muito bem. Nosso paciente é um garoto de 5 anos e 9 meses que foi encaminhado para o nosso serviço devido a um quadro clínico de aumento de tamanho peniano, pelos pubianos, hipertrofia muscular, aceleração da velocidade de crescimento, acne, uma voz grave e irritabilidade nos últimos 9 meses, um quadro dramático que evoluiu rapidamente. Exposição a esteroides sexuais exógenos foi afastada, nenhum sintoma neurooftalmológico nesse momento foi identificado. Parâmetros ao nascimento, o garoto nasceu a termo, com peso e comprimento normais ao nascimento, o desenvolvimento neuropsicológico foi normal. De exame físico geral normal, ele tem uma target height de menos 0,8 desvios padrão, acne leve na fronte e na asa do nariz, uma hipertrofia muscular vista ao exame físico, uma altura de mais 2,6 desvios padrão, peso normal, um comprimento peniano acima do percentil 97 e um estadiamento puberal Tanner 2 e pelos pubianos Tanner 4. Aqui nós temos nos dados antropométricos a dramática evolução desse paciente no último ano, né? Então, uma velocidade de crescimento que foi de 17 centímetros no último ano, e aqui fotos da criança aos 5 e aos 6 anos, revelando aqui uma mudança nas características físicas, né? Extremamente pronunciadas aí durante esse período. Na avaliação laboratorial inicial, os valores de gonadotrofinas eram suprimidos, um basal de testosterona de 746, 17-hidroxiprogesterona normal, e um HCG sérico de 13 unidades, o que, lembrando que o valor de referência seria ele ser negativo, né? Uma idade óssea dessa criança de 13 anos e meio, que daria uma altura predita de um desvio padrão de menos 4,5, e frente a esse perfil laboratorial, nós fizemos o diagnóstico de uma puberdade precoce periférica, decorrente de um tumor produtor de HCG. Só para relembrar a fisiopatologia, o HCG tem uma alta homologia com o LH, ocupando, então, os receptores LH-CGR nas células de Leydig, que leva à produção de testosterona, independente da secreção de gonadotrofinas, pelo contrário, suprimindo os valores de basais de LH e FSH. Diante desse diagnóstico, foi instituído o tratamento clínico e a busca pela fonte de produção desse HCG. O tratamento clínico foi feito com acetato de ciproterona e letrozol, pelo avanço de idade óssea muito importante. Nos estudos de imagem, buscando a fonte de produção do HCG, o ultrassom testicular revelou os testículos levemente aumentados e uma microlitíase bilateral, a ressonância magnética de gônadas, um aumento testicular sem outras anormalidades, ressonância de neuroeixo, tanto crânio quanto coluna, normais, e uma ressonância de mediastino e abdominal também normais. Nesse momento, nós temos todas as imagens negativas. Na ressonância de crânio, então, nós não vimos nenhuma evidência de anormalidade anatômica. Nesse momento, o HCG sérico, nós repetimos várias vezes, um HCG variando de 13 a 17, e fizemos a dosagem do HCG no líquor, no fluido cérebro-espinhal, que veio de 18 unidades, o que chamou a atenção também que o valor de referência deveria ser negativo. Alfa-fetoproteína negativa, tanto em líquor quanto no soro. Muito bem. Mostrando aqui as características evolutivas do tratamento da puberdade precoce, né, periférica, com ciproterona e letrozol, aos 7 anos e meio, os valores de LH começaram a aumentar. Ele desenvolveu um quadro de uma puberdade precoce central secundária. E vocês veem aqui que, durante o tratamento com letrozol, os níveis de testosterona aumentaram, chegaram a 1.600, os valores de HCG estáveis até um determinado momento, chegou a 24. Nesse momento do desenvolvimento da puberdade precoce central secundária, nós associamos o análogo de GNRH.
Muito bem, aos 8 anos e meio, esse garoto nos informou, a mãe nos disse que ele estava apresentando um quadro ocular estranho, caracterizado por um estrabismo divergente, nistagmo, uma perda auditiva leve, proptose em olho direito, há cerca de 3 semanas, associado a uma cefaleia e diplopia. No exame físico, ele mantinha características até do desvio padrão da altura diminuindo um pouco, circunferência da cabeça normal, o estágio puberal avançando, um G3 e P4, e os valores aqui basais de testosterona muito elevados, HCG 24. Repetimos a imagem desse paciente. Uma extensa lesão lobulada, centrada principalmente na região depineal, com áreas císticas, foi detectada, comprimindo regiões posteriores mediais do tálamo, levando a uma hidrocefalia e resultando, então, nesse quadro neurooftalmológico. O tratamento, nesse momento, foi uma derivação ventrículo-peritoneal, altas doses de dexametasona e iniciou quimioterapia com ciclos de carboplatina, vinplastina e fosfamida e etoposide, e o tratamento foi indicado a cada 3 semanas. Muito bem, o que aconteceu durante a quimioterapia? Houve regressão dos níveis de testosterona e HCG após 3 ciclos de quimioterapia. Nesse momento, nós vemos aqui, então, os parâmetros laboratoriais de regressão da puberdade e de valores de HCG. No entanto, durante a quimioterapia, nós observamos uma piora do quadro neurooftalmológico e aumento dos níveis de alfa-fetoproteína, tanto séricos quanto de líquor. Então, aqui a gente vê a alfa-feto 40, 56 e 211, e os níveis de HCG normalizados. Nesse momento, repetimos a imagem mostrou um crescimento, uma expansão da lesão, com grande compressão das regiões póstero-mediais do tálamo, né? E aqui nós temos, então, um aumento dramático dessa lesão. Foi indicado, nesse momento, os valores hormonais, né? HCG baixo, testosterona baixa e níveis de alfa-fetoproteína elevados. A abordagem cirúrgica foi indicada e a histopatologia nos mostrou um teratoma maduro. A abordagem cirúrgica foi altamente bem-sucedida. Essa síndrome, chamada síndrome do teratoma que cresce, é uma síndrome rara que acontece em cerca de 5% de pacientes com esses tumores, caracterizado por um aumento paradoxal do tumor durante ou após a quimioterapia, na presença de normalização ou não dos marcadores tumorais. E a ressecção cirúrgica completa é o tratamento de escolha e a sobrevida geral desses pacientes acaba sendo favorável. Nosso paciente, após a cirurgia, então, a gente vê a imagem dele aqui com uma discreta hidrocefalia que não necessitou intervenção. Após cirurgia, o paciente permanece com nistagmo e um distúrbio visual leve, alfa-fetoproteína e HCG reduziram. No último exame, ele estava com os parâmetros antropométricos aqui, mostrando uma deterioração do prognóstico de altura final, mas melhorando em relação ao início, né? E, no entanto, na última visita, essa semana, nós nos deparamos com um novo incremento nos valores de HCG, 4,5, testosterona 200, basais de LH e FSH suprimidos. Nesse momento, em discussão com a oncologia, está sendo indicado radioterapia coadjuvante. Então, só para relembrar o caso longitudinalmente, a gente vê aqui a imagem inicial, a lesão aparecendo com a manifestação neurológica, a piora durante a quimioterapia e a ressecção completa após cirurgia. Dos níveis hormonais, o HCG a gente vê que manteve em níveis estáveis. Durante a quimioterapia, ele regrediu e agora recidivando os valores. A testosterona acompanhando essa resposta também do HCG. Então, nesse momento, nós estamos diante desse dilema de iniciar a radioterapia. Como pontos essenciais do caso que eu queria chamar a atenção, nós apresentamos essa dramática evolução de um caso de puberdade precoce periférica, nesse menino com tumor produtor de HCG, apesar de valores relativamente baixos de HCG, e ele tinha um HCG positivo no líquor, porém sem imagem, e essa imagem permaneceu oculta por cerca de 2 anos e meio, que é uma condição bastante rara.
Após 30 meses do diagnóstico, o crescimento dessa lesão em região de pineal foi detectado pelos sinais neurooftalmológicos apresentados. A quimioterapia foi efetiva em resolver parte da lesão, principalmente o componente germinativo, normalizando o HCG, mas houve a evolução dessa síndrome do teratoma que cresce, que foi confirmada pela piora do quadro neurológico. A abordagem cirúrgica ela foi bem sucedida, resultou numa melhora dos sinais e sintomas neurooftalmológicos. A terapia, a radioterapia adjuvante, ela pode melhorar o prognóstico, e a abordagem interdisciplinar com um neurocirurgião e oncologista foi fundamental nesse caso. Muito obrigado a todos, desculpa pelo tempo. Muchas gracias, muy interesante. Este caso clínico es realmente un compendio de la endocrinología pediátrica. Es muy interesante. Yo quiero preguntarte, en primer lugar, que el paciente, digamos, el agrandamiento testicular con FSH inhibida, es muy interesante y hay muy pocos casos descritos en la literatura. Así que me parece que podrías opinar sobre cuál podría ser el mecanismo. De experiência em literatura, porque são casos muito raros e, na verdade, é sempre desafiador, porque as condutas, elas, na parte endocrinológica, eu acho que o manejo da puberdade precoce periférica, para o endocrinologista pediátrico, com as medicações, vai bem até um determinado momento. Na fonte produtora de HCG, é sempre um desafio a localização. E essa lesão oculta, ela já é descrita na literatura, nós temos algumas revisões que mostram esse tempo, esse delay no aparecimento da imagem, né? Eu acho que a gente aprende muito que é extremamente importante pedir HCG no caso de puberdade precoce nos meninos, né? E acompanhar extensivamente com imagens para quando não se tem a detecção dessa lesão. O HCG no líquor é mandatório nessas condições, sendo que o sistema nervoso central é a região predominante de aparecimento desses tumores, né? E essa síndrome de crescimento do teratoma, ela é descrita em séries amplas aí na neurocirurgia, e para a gente era desconhecido até então. Então a gente aprende muito com esses casos, né? Acaba tendo. Rodolfo. Eu insisto com o portunhol, né? ¿Cómo? Sim. Insisto com o portunhol. O mecanismo que explica que um marcador primeiro e outro marcador depois? Sim. Basicamente, apesar da histopatologia ter mostrado um teratoma maduro, provavelmente esse tumor é um tumor misto, que tem um componente germinativo, produtor de HCG, que a quimioterapia resolveu muito bem, e, posteriormente, com a ressecção da peça, foi detectado somente teratoma maduro, que leva à produção da alfa-fetoproteína. No início, ela era negativa, e esse aumento levou realmente ao diagnóstico histopatológico também, né? Mas o componente germinativo não foi visto no histopatológico. Agora, com o aumento do HCG novamente, confirma-se que tem um componente germinativo. Cortita. ¿Hay alguna recomendación de con qué frecuencia hacer imágenes una vez que uno sospecha un teratoma pero no lo encuentra? Repita. No entendi. Bueno, lo discuten afuera porque estamos Para en imagen, tiempo. Perfeito. Esta é uma boa pergunta, porque foi um caso manejado durante a pandemia. E, com isso, nós tivemos um atraso na realização de ressonância. O ideal seria fazer a cada 6 meses, um período de observação de 6 meses, e repetindo imagens constantemente. O paciente ficou 1 ano sem realizar a imagem e veio pelo sintoma neurológico. Então, realmente houve um atraso aí na identificação da imagem
pela dificuldade. É um paciente que reside longe de São Paulo e tem dificuldades também de vir até o serviço, né? Gracias, Vinicio. Gracias. Pasamos a la próxima presentación. High frequency of endocrinopathies related to cystic fibrosis in a cohort of pediatric patients, a cross-sectional study, de la doctora Susana Gómez Rojas de Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Susana Gómez Rojas, yo soy endocrinóloga pediatra de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Les voy a presentar nuestro trabajo titulado Alta frecuencia de endocrinopatías relacionadas con fibrosis quística en una cohorte de pacientes pediátricos, un estudio transversal. La fibrosis quística es una enfermedad relativamente frecuente, con una prevalencia de 1 en 2.500 a nivel mundial y una incidencia reportada en un estudio en Colombia de 1 en 8.300 nacidos vivos. A través del tiempo, la medida de supervivencia de los pacientes con fibrosis quística ha venido mejorando y por tal razón tienen una expectativa de vida mucho más amplia, y se ha venido viendo que las complicaciones endocrinológicas en estos pacientes con fibrosis quística es mucho más frecuente, inclusive desde inicio en la edad pediátrica, y debemos ver la fibrosis quística como una enfermedad multisistémica. En nuestro país no tenemos ningún estudio que evidencie la frecuencia de las endocrinopatías en los pacientes con fibrosis quística, ni tampoco que caracterice cuál es el tamizaje, el manejo en esta población pediátrica con fibrosis quística. Teniendo en cuenta que la presencia de endocrinopatías está asociada con un impacto negativo en cuanto a los desenlaces clínicos, morbilidad y mortalidad de los pacientes con fibrosis quística, nuestro objetivo fue describir qué tan frecuentes son las endocrinopatías en la población pediátrica con fibrosis quística. Quisimos describir cómo es ese tamizaje y el manejo de las endocrinopatías en estos niños, explorar adicionalmente cuál es la relación entre la alteración en la función pulmonar y la colonización bacteriana con la presencia de endocrinopatías, y excluimos de este estudio las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, que lo abordamos en un estudio aparte, y en este estudio incluimos lo que es la insuficiencia, deficiencia de vitamina D, las alteraciones en el metabolismo fosfocálcico, las alteraciones, pues la enfermedad ósea por densitometría, las alteraciones en el eje adrenal tiroideo, la talla baja y el retraso puberal. Dentro de los métodos es un estudio transversal, retrospectivo, con recolección de información de pacientes menores de 18 años con diagnóstico de fibrosis quística que fueron evaluados en una consulta multidisciplinaria de fibrosis quística de un hospital de cuarto nivel en Medellín, Colombia, en 10 años, desde enero del 2011 a diciembre del 2020. En cuanto a los criterios de inclusión, tuvimos en cuenta solamente los pacientes que tenían diagnóstico confirmado de fibrosis quística, ya fuera por 2 mutaciones en el gen SFTR o que tuvieran 2 iontoforesis positivas con cualquiera de los 2 métodos. Muchos de estos pacientes se diagnosticaron en el hospital, pero siguieron su seguimiento en otros hospitales, por lo cual los que no tenían seguimiento dentro del hospital fueron excluidos. Se revisaron 386 historias clínicas con diagnósticos ID10 de fibrosis quística. En 159 pacientes encontramos que los síntomas se explicaban por otra enfermedad diferente a fibrosis quística, 14 fallecieron, 114 no cumplían con criterios de inclusión. Finalmente quedamos con 96 pacientes, perdimos el seguimiento de 9 y en el estudio se incluyeron 87 niños con fibrosis quística. Dentro de las características sociodemográficas tenemos que hubo una leve prevalencia de los pacientes masculinos sobre los pacientes femeninos, que la mayoría de los pacientes se encontraban en un estrato socioeconómico bajo o medio y que teníamos una importante población de área rural.
En cuanto a las características pulmonares, pues como coincidiendo con la literatura a nivel mundial, los microorganismos más frecuentes que colonizaban era Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, y la mayoría de los pacientes, 81.6%, estaban con colonización pulmonar. Solamente se pudo hacer prueba molecular a 22 pacientes y la mutación más frecuente fue delta F508. En cuanto a la frecuencia de endocrinopatías en nuestro estudio, acá tenemos como esa frecuencia de endocrinopatías según los pacientes tamizados para cada una de las enfermedades. Los pacientes con densitometría se tamizaron a partir de los 8 años de edad. Los pacientes se tamizaron para insuficiencia adrenal, los que tenían factores de riesgo como uso crónico de esteroides. A todos se les hizo vitamina D, a todos se les tamizó función tiroidea y pues la antropometría se hizo en todos los pacientes. La pubertad diferida se evaluó en los pacientes hombres mayores de 13 años, de 14 años y mujeres mayores de 13 años. Acá encontramos que la más frecuente fue la insuficiencia de deficiencia de vitamina D en un 72%, le sigue en frecuencia pues la talla baja en 38%, la pubertad diferida en 27% y el hipotiroidismo pues en un 8%. Dentro de los pacientes tamizados con densitometría, que fueron pocos, encontramos un compromiso en la densitometría en 44% de los pacientes, y dentro de los pacientes con insuficiencia tamizados para insuficiencia adrenal, una incidencia del 12%. En cuanto a esa relación entre nuestros hallazgos con los estudios más representativos de la literatura, vemos que es muy similar. También a nivel mundial lo más frecuente es la insuficiencia de deficiencia de vitamina D, seguido pues de talla baja, retraso puberal. También quisimos evaluar pues el perfil fosfocálcico en los pacientes, tanto los que no tenían compromiso en la densitometría como los que sí tenían, y encontramos que los que tenían enfermedad, o sea, por DEXA, tenían niveles más bajos de vitamina D, de calcio, de fósforo y niveles más altos de PTH y fosfatasa alcalina. También encontramos un alto porcentaje de pacientes con riesgo para insuficiencia adrenal, y de los pacientes que tenían riesgo para insuficiencia adrenal, el 100% la presentaban con niveles bajos de cortisol, y hubo un porcentaje muy importante de pacientes con hallazgo de cortisol indeterminado, a los cuales no se les pudo hacer la prueba confirmatoria con test de ACTH. En cuanto a la asociación entre la función pulmonar y la colonización bacteriana y las endocrinopatías, pues no encontramos como hallazgos estadísticamente significativos. Sin embargo, como pueden ver ustedes acá en la gráfica, los pacientes con alteración de la función pulmonar tenían más talla baja, más retraso puberal, y acá vemos cómo los pacientes con insuficiencia de deficiencia de vitamina D tenían más colonización bacteriana. Creemos que una explicación posible a que no hubiéramos encontrado estos hallazgos significativos es que pues la población fue pequeña. Si hubiéramos tenido una muestra más grande, tal vez lo hubiéramos encontrado. Lo otro también es que tuvimos algunas limitaciones y barreras en cuanto a la realización de la tamización por parte de las EPS, limitaciones económicas, pobreza y demás, y pues al ser un estudio transversal no podemos ver, digamos, como esa evolución de los pacientes que se diagnosticaron jóvenes. Como conclusión, este es el primer estudio en nuestro medio que demuestra una alta frecuencia de endocrinopatías en la población con fibrosis quística, y esta recalca o resalta la importancia de este abordaje multidisciplinario de estos pacientes para identificar no solamente a los afectados, sino los más vulnerables para la prevención, tratamiento y seguimiento, y esto genera un impacto en cuanto a desenlaces, función pulmonar y calidad de vida. Muchas gracias. Hola, aquí. Bueno, muy lindo el trabajo, la observación. Te quería hacer una pregunta, y es que ¿ustedes no tienen screening neonatal para fibrosis quística? No, señora. ¿Aún no? No, hasta el momento no. ¿Y has encontrado en la literatura si tus hallazgos se condicen con estos chicos que son tempranamente pesquisados? Porque digo, uno encuentra el niño pequeño,
salva la malabsorción, que es la causa de muchas de estas manifestaciones, no sé si endocrinas generales, ¿no? Porque la baja talla a lo mejor tiene que ver con malabsorción grasa, y también el tema del calcio, sobre todo, que es lo que ves, y eso es un argumento fuerte para poder incluir un screening si tus pacientes tienen otras cosas. La edad de los niños, esta es la media de la edad de estos pacientes, ¿cuál era? Bueno, en realidad la media de edad del diagnóstico de fibrosis quística fueron 10 meses, pero muchos pacientes se diagnosticaron con endocrinopatías un poco más adelante, sobre todo la insuficiencia de deficiencia de vitamina D se empezó a ver un poco más tardía, sobre todo hacia los 5, entre los 5 y los 8 años. Creemos que de pronto es también que a través, pues que en el tiempo esa función pancreática y pues todo la función exocrina pues viene deteriorándose, entonces esa es la razón por la cual pues se ven un poquito más en la evolución. Sí. ¿Sí? Esta comunicación, que sería interesante hacerla porque hay pocos relatos pre-screening, ahora que el screening ha sido introducido y que demuestra cómo está, vas a tener que tener un poco de cuidado en el epifenómeno. O sea, una cosa es que consulte al endocrinólogo y otra cosa es que tenga una endocrinopatía, porque la baja talla no parece causa endocrina en estos chicos, por lo menos totalmente. Sí, el uso de corticoides, o sea, a lo mejor, ¿no? Sí, de hecho el uso de corticoides pues lo vemos como algo muy común del diario porque la mayoría de estos pacientes tienen corticoides inhalados, pero no nos sentamos, digamos, a mirar qué dosis tienen los pacientes de corticoide inhalado, porque muchos de ellos tienen dosis altas y muchos de ellos tienen corticoides por más de un año y eso confiere un riesgo adicional para insuficiencia adrenal, pero falta como enfocarnos un poco más en ver cuáles son los pacientes que están en riesgo, porque eso sí repercute en los desenlaces a largo plazo. Incluso hay estudios que muestran que esos pacientes tienen más ingresos a urgencias, más hospitalizaciones, más recaídas. Por favor, seamos breves todos, son muy pocos. Gisela, por favor. Dos preguntas cortas, ya que hablaste sobre la insuficiencia de vitamina D y pasó la diapositiva rápido. Hiperparatiroidismo, si hubo y con qué frecuencia asociado a esta deficiencia, y cuál estrategia terapéutica tomaron con la insuficiencia de vitamina D, dado la dificultad en estos pacientes para tratarlos. Claro, se encontró, pues en muchos estudios han reportado este fenómeno de hiperparatiroidismo asociado también a niveles contestale elevados. lo que encontraste vos porque no hay tiempo, si no la tengo que dejar sin contestar a la doctora. Okay. Contale lo que vos encontraste, por favor. Entonces, este fenómeno de PTH elevada con fosfatasa alcalina elevada nos dice que hay un aumento del recambio óseo en estos pacientes, entonces lo que se hizo fue mejorar la suplencia de vitamina D en estos pacientes y en los que tenían el calcio bajo se adicionó también el calcio y eso sumado pues a una optimización en cuanto al manejo nutricional. La consulta se hace con nutrición, gastroenterología, neumología y endocrinología dentro del mismo consultorio, entonces las decisiones se toman de forma conjunta. Queria saber se tem nutrólogo acompanhando esses pacientes, porque na frequência de puberdade retardada é essencial saber se não estavam desnutridos. E adiciono o comentário na incidência de insuficiência adrenal, é muito importante saber as dosagens do cortisol e quais corticoides estavam tomando, que podem influenciar nas dosagens hormonais. Exacto, sí. Gracias, Susana. Muy buen trabajo. El próximo trabajo, Cushing Disease with Negative Pituitary Magnetic Resonance Imaging, Successful Long-Term Outcome, de la doctora Lorena Natalia Villegas, de Argentina. Muchas gracias, buenas tardes. Yo les voy a contar un paciente con una enfermedad de Cushing, con una resonancia magnética normal y el seguimiento a largo plazo. Es un paciente que consultó a los 17 años, derivado de endocrinología por obesidad y baja talla. Este paciente no tenía controles regulares de salud y había sido seguido hacía muy poquito tiempo
por una especialista en adolescencia porque él estaba muy preocupado por su peso y porque hacía una dieta bastante restrictiva y no bajaba, y hacía mucha actividad física, entre 10 y 12 horas por semana, y no lograba bajar de peso. Él reportaba este aumento del peso alrededor de los 14 años y no tenía ningún otro antecedente a destacar. Él tenía una talla objetivo genética en 0,61 desvíos estándar. Al examen físico, este es el paciente, se encontraba una cara redondeada, pletórica, con una jiba dorsal, distribución central de la grasa, obesidad con un índice de masa corporal de 26.6, tenía pequeñas estrías blancas finitas en abdomen, acantosis nigricans, se notaba una hipotrofia de los músculos de los miembros inferiores, un peso en menos 0,51 desvío estándar y una talla en menos 3,24 desvíos estándar. Él tenía un estadio puberal, tenía un estadio 4 puberal con volumen testicular de 15 bilateral. Se constató hipertensión arterial con una tensión arterial diastólica de 140 y una tensión arterial, sistólica de 140 y diastólica de 90. Con esto sospechábamos la posibilidad de un síndrome de Cushing, se le solicitó un cortisol libre en orina de 24 horas que resultó francamente aumentado, 441 microgramos en 24 horas, ACTH aumentada de 104, cortisol normal, que posteriormente se repitió en varias oportunidades y comenzó a venir alto. Con esto se realizó una prueba de supresión con dexametasona y el paciente no suprimió, con un valor de cortisol de 6.3 microgramos decilitros. Se le hace una edad ósea que viene retrasada con 15 años y una resonancia magnética que resulta normal. Con esto se busca el impacto en la densidad mineral ósea con una densitometría en donde se ve francamente alterada a nivel de la columna lumbar. Como no se encontraba imagen, teníamos este síndrome de Cushing, se realizan un cateterismo de senos petrosos, en donde claramente se ve un aumento del ACTH, sobre todo a predominio del seno petroso izquierdo, en donde a nivel basal el ACTH central periférica da una relación de 2.94 y el pico posterior a la aplicación de hemopresina, 10 microgramos endovenosas en todos los tiempos, pero el pico la relación es mayor a 5.21. Con una lateralización izquierda-derecha a predominio izquierdo mayor a 3. Y esto lo correlacionamos con valores de prolactina para garantizarnos que el catéter estuviese ubicado adecuadamente en los senos petrosos y no en el golfo de la yugular, que es lo que pasaba anteriormente cuando no lo hacíamos. El paciente es sometido a la cirugía transesfenoidal. Durante la cirugía, nuestro cirujano identifica una imagen que podría corresponder al tumor y es lo que extrae. Pero no se encontró, no hubo confirmación en la pieza anatómica enviada a anatomía patológica. El resultado de esta anatomía patológica nos describe una adenohipófisis de características con arquitectura normal. Pero el paciente rápidamente mostró criterio clínico de remisión, requirió poco tratamiento con hidrocortisona. Esta es el índice de masa corporal, él había iniciado con 26.6, a los 7 meses tenía 23.6 y a los 14 meses 19.7. Actualmente el paciente, que tiene 23 años, tiene un índice de masa corporal de 20.2. Su talla final fue de 156.5 menos 2 con 3 desvíos estándar, ganó un desvío estándar luego del tratamiento. Así se encuentra clínicamente actualmente. Como seguimiento, actualmente presenta cortisol libre en orinas normales, ACTH cortisol normal y todos los ejes hipofisarios son normales. La última densitometría, que es de la semana pasada, el paciente claramente mejoró la densidad mineral ósea, ganó aproximadamente un 26% de densidad respecto a la primera. Sabemos que el diagnóstico preoperatorio del síndrome de Cushing a veces es dificultoso, sobre todo cuando hay imágenes normales del sistema nervioso central, y es el cateterismo por senos petrosos lo que puede ayudar a la correcta localización.
En este caso, el cateterismo ajustado con prolactina permite garantizar que el catéter esté bien ubicado en el seno petroso. La cirugía transesfenoidal sigue siendo el tratamiento más efectivo y tiene alto riesgo de hipopituitarismo, y a veces no se encuentra la verificación histológica, ya sea porque el tumor haya quedado en la hipófisis, porque esté en la pieza quirúrgica y no se haya identificado, o porque lo que nuestro cirujano sospecha se fue aspirada durante la cirugía, porque sospechaba que el microadenoma era chiquitito. Y siempre tener la confirmación histológica y la identificación intraquirúrgica del tumor es un factor predictor positivo para la remisión. Nosotros consideramos que en nuestro paciente el cateterismo fue fundamental para la localización del tumor, que a pesar de no haber evidencia de tumor en la resección por anatomía patológica, el paciente recobró completamente el eje adrenal y que no quedó con ningún déficit pituitario asociado, que normalizó rápidamente el índice de masa corporal, y sospechamos que su baja talla fue debida a que probablemente este síndrome de Cushing comenzó durante el spurt puberal. Muchas gracias y quiero agradecerle al equipo del Hospital Elizalde por siempre apoyarme. Sí, Lorena. Natalia. O Natalia, bueno. Yo, antes que pregunte el doctor Vergara, decime, porque tenía 18 años cuando empezó, cuando lo diagnosticaron. 17 años, sí. O sea que estaban en teoría en plena etapa de estirón y de pico de masa ósea. ¿Hicieron algo ustedes para que mejorara tanto la densidad Adecuamos los mineralosa? valores de vitamina D Solamente. y dieta con calcio, nada más. Doctor. Natalia, buenísimo el caso. La verdad que a veces uno no sabe qué hacer con esto y se animaron a operarlo. ¿Lo operaron en el Elizalde o en el Pena? En el Elizalde. En el Elizalde. ¿Y le hicieron hipofisectomía? Tumorectomía. Pero si no la vieron el tumor. No, lo identificaron quirúrgicamente cuando estaban el cirujano lo identificó y sacó eso. No hubo, lo que sacó era muy chiquito y esto no se encontró en la anatomía patológica. Cuando lo charlamos, él supuso que era tan pequeño que se debe haber escapado en la aspiración. Pero lo vio. Eso. Él lo vio, sí. Está bien. Bueno, gracias. Yo te quería preguntar, porque a veces ayuda, ¿se hicieron técnicas de inmunohistoquímica para identificar las distintas poblaciones celulares? Sí, sí, se hicieron y era de arquitectura normal y no sé cómo se dice cuando se marcaba células de la hipófisis normal. Sí. No había nada. Predominancia de células de ningún tipo. Productoras de CTH. No. No, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? No, la otra cosa es que a veces falla la localización en los estudios de canalización del seno petroso. Ustedes tuvieron suerte. Fue re evidente, sí. Tuvimos suerte. Pero no es 100% seguro, eso es importante saberlo. Sí. Gracias. Perdón, en el programa figuran 4 trabajos, pero hay Insulin Sensitive Profile in Adolescents. ¿Hay alguno de los autores acá? No. No. Entonces, terminamos. Bueno, terminamos la sesión. Gracias.